Evangelho de João, capítulo 1. Antes de tudo havia a palavra presente em Deus, Deus presente na palavra. A palavra era Deus, desde o princípio à disposição de Deus. Tudo foi criado por meio dele. Nada mesmo, veio a existir sem ele. O que veio à existência foi a vida, e a vida era a luz pela qual se devia viver. A luz da vida brilhou nas trevas. As trevas nada puderam fazer contra a luz. Houve um homem chamado João, enviado por Deus para apontar o caminho para a luz da vida. Ele veio dizer a todos para onde olhar, em quem deviam crer. João não era a luz. Ele estava ali para mostrar o caminho para Deus. A luz da vida brilhou nas trevas. As trevas nada puderam fazer contra a luz. Ele estava no mundo, e o mundo existe por causa dele. Mesmo assim, o mundo não o acolheu. Ele veio para seu povo, mas eles não o quiseram. Mas houve os que o quiseram de verdade, que acreditaram que ele era o que afirmava ser, e que fez o que disse ter feito. Ele fez deles seu povo, os filhos de Deus. Filhos nascidos de Deus, não nascidos do sangue, não nascidos da carne, não nascidos do sexo. A palavra tornou-se carne e sangue, e veio viver perto de nós. Nós vimos a glória com nossos olhos, uma glória única. O Filho é como um pai, sempre generoso, autêntico do início ao fim. João apontou para ele e disse: "Este é o Messias que eu afirmei que viria depois de mim, mas de fato é superior a mim. Ele sempre foi maior que eu, sempre teve a primeira palavra." Todos sempre vivemos de sua generosidade, recebendo dádivas uma após a outra. O essencial veio por meio de Moisés. Foi então que chegou esse exuberante dar e receber, esse conhecer e entender sem fim. Tudo veio por meio de Jesus, o Messias. Ninguém jamais viu Deus. No máximo, fora um vislumbre. Foi então que essa expressão única de Deus, que existe no próprio coração do Pai, se revelou com a clareza do dia. Os judeus de Jerusalém enviaram um grupo de sacerdotes e oficiais para perguntar a João quem ele era, e João foi honesto com eles. Não disfarçou e contou a verdade. "Eu não sou o Messias." Eles o pressionaram. "Quem é você então? Elias?" "Não sou." "O profeta?" "Não." Exasperados perguntaram: "Quem então? Precisamos dar uma resposta aos que nos enviaram. Diga-nos alguma coisa, qualquer coisa a seu respeito." "Eu sou um trovão no deserto. Preparem um caminho reto para Deus. Estou fazendo o que o profeta Isaías anunciou." Os que o interrogavam eram do partido dos fariseus, mas tinham sua própria pergunta. "Se você não é o Messias, nem Elias, nem o profeta, por que você batiza?" João respondeu: "Eu batizo apenas com água. Uma pessoa que vocês não conhecem já está entre nós." Quais são as três... Boa noite, na graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. A paz do Senhor para todos meus internautas. Boa noite para todos. Aqui quem nos fala é a missionária Eli Maria, da cidade do Paulista, Grande Recife, Pernambuco, Brasil. Começando mais uma live, né? Fazia tempo, mas eu já essa semana gravei já uma live, já vim de uma live lá do TikTok, e eu estou passando por aqui. Grata a Deus, esses dias eu tive adoentada com essa virose, né? A virose que me atacou foi a da diarreia, mas vivi uma vida de rainha, do trono para a cama, da cama para o trono, mas feliz porque sabendo que o Senhor está cuidando de nós, de mim e de nós.
como você está? Eu acredito que você esteja bem, não é verdade? Então, hoje já estamos no final do dia, né, da noite, 21h29. Eu acredito que hoje você já agradeceu a Deus, né? Por tudo que o Senhor tem feito na sua vida, na vida da sua família. Isso é maravilhoso. O que foi que eu falei lá no TikTok? Eu falei sobre a salvação, o estudo da salvação, que eu dei apenas uma pequena reflexão de 30 minutos sobre soteriologia, que é o estudo da salvação. E por que é importante a salvação? É porque, queridos, Deus ele elaborou um plano glorioso para todos nós, né? Aqueles que o Senhor permitiu vir para essa esfera que é o planeta Terra, e Deus ele nos deu essa bênção que foi o Senhor Jesus Cristo, que veio para cumprir, né, o ministério dele, a missão dele, que foi morrer na cruz do Calvário, derramar o seu sangue, assinar através do seu sangue a cédula de separação, levar para o Pai, Deus Pai, e mostrar que tinha nos comprado através do sangue dele. Todos os dias era para nós estarmos agradecendo, sermos gratos a Deus, sermos gratos pela nossa salvação, sermos gratos pela a provisão que o Senhor tem nos dado, não é verdade? E hoje eu quero falar da doutrina da salvação, que é o estudo da salvação em alguns aspectos, né? Que eu não vou falar em todos, porque é bem abrangente o estudo da soteriologia, que é o estudo da salvação. Tem muitas correntes teológicas. Essa discussão já vem de séculos, né? Mas o Evangelho é simples e puro, a salvação é simples e pura, porque o Senhor, ele disse, aquele que crê e for batizado será salvo. Então, não precisa de muito, precisa crer, não é verdade? O processo da salvação na vida cristã se dá em 3 aspectos, queridos, 3 aspectos: justificação, regeneração e santificação. A justificação é um ato da graça de Deus, onde ele declara justo quem recebeu pela fé Cristo Jesus. É como nós estivéssemos diante de um tribunal e nós, como réu, né, dos nossos pecados, ali nós fomos livres, comprados, justificados pelas nossas transgressões, através da sua santa lei, né, que nos declara inocente através do sangue de Jesus. A regeneração é a natureza de Deus implantada em nós, operando o novo nascimento. Aí é um processo também. A santificação é a obra de Deus em nós, que nos torna cada vez mais semelhante a Cristo. Qual é a maior semelhança de Cristo em nós? A obediência. Quando a gente faz como Jesus fez, sermos obedientes, então a gente está cumprindo o que Jesus fez, né? O que Jesus fez. Quando o apóstolo Paulo, ele diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, às vezes a gente vê
muitos irmãos empolgando, pregando, né, sobre essa situação, mas é tão claro, né? Fica tão claro porque o apóstolo Paulo, ele está dizendo simplesmente isso. Me imite como eu estou imitando a Cristo. Ele não está pedindo para imitar a pessoa dele, mas para imitar esse ato que ele está fazendo, o quê? Imitando a Cristo. Seja meus imitadores como eu sou de Cristo, né? A salvação é encontrada apenas em Cristo Jesus. Não existe de forma alguma nenhum meio de se salvar fora de Cristo, né? Ninguém pode salvar ninguém, pois não há nenhum outro nome sobre o céu dado aos homens pelo qual devemos ser salvos, como Atos 4:12. Ele é bem claro. A Bíblia fala sobre a salvação. Nascido de novo, o evangélico são geralmente associados a um renascimento pessoal com Cristo, juntos com uma certa visão de salvação, escritura e obra missionária. A gente é salvo, regenerado, santificado, agora nós temos uma missão que é o chamado do Pai, como o Senhor chamou o Senhor Jesus. Pedido da salvação, né? Este é um chamado que precisa ser garantido. Vamos ver aqui em Joel. Se você tiver uma Bíblia aí, abra. Joel. Glória a Deus. É muito bom servir Jesus. Não existe nada melhor do que ser um seguidor de Jesus. Joel 2:32. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor, e em Jerusalém, o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor o chamou. Então, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, chamando o Pai, chamando o Pai, o que o Pai o chamou, pedido de salvação, em Joel 2:32, como nós acabamos de ler aqui, né? 32. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que foram salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamou para a salvação. Chamou para a salvação. Em Atos 2, vamos abrir em Atos 2. Atos 2:21. Atos 2:21. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Por isso que quando eu entro nas minhas redes sociais, eu falo para os meus internautas, se aliance com o Senhor. Busque o Senhor enquanto é tempo. Invoque o nome do Senhor enquanto se pode achar. A questão aqui que eu estou falando não é de uma religião, não é. É do Senhor Jesus. Então ainda temos Romanos 10, 13.
porque todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Você veja que a gente leu 3 textos bíblicos em livros diferentes sobre invocar o nome do Senhor. Este é o chamado que precisa ser garantido. Por quê? Porque a gente tem que se preparar aqui, enquanto nós somos vivos, né? Nós não devemos deixar para quando estiver do outro lado. Até porque não vai dar para se preparar. Porque a Bíblia, ela fala que depois da morte segue-se ao juízo. Requer ação deliberada, porque a salvação não é por força e nem por violência. Nós devemos deliberadamente aceitar Jesus. Uma responsabilidade individual. A salvação é pessoal, individual, intransferível. Nós devemos buscar ao Senhor para sermos salvos. Uma responsabilidade individual. Não vai acontecer por acidente, não. Não é uma coisa, vai acontecer um acidente e eu vou ser salvo, não. Tem que ser deliberadamente. O que é preciso para obter a salvação? A salvação só pode ser em Cristo Jesus, o nosso único Salvador, Jesus, o nosso único caminho. Sem Cristo nada podemos fazer. Devemos ter seu sangue nos lavando de todo o nosso pecado. Devemos acreditar nele. Devemos ir para a cruz para alcançar o nosso objetivo. Morrer por nossos pecados. Nós, pecadores, o Senhor, ele morreu. O significado da salvação foi um propósito divino de Cristo, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E eu digo a todos os meus internautas, onde eu passo, onde eu faço as minhas lives, ultimamente eu não tenho tido muito tempo, porque eu tenho feito as visitas, né? Eu não tenho nem feito o clamor do meio-dia lá no Facebook por conta disso. Mas devemos entregar de coração a nossa vida para o Senhor Jesus, a necessidade de salvação do homem, né? Porque um dia nós vamos partir. E como é que você vai chegar do outro lado, hein? Como é que você vai chegar lá? Porque você tem que ter um passaporte para ser salvo. E qual é esse passaporte, missionário? Esse passaporte é o sangue de Jesus. É no dia que a gente aceitou, né, Jesus como Senhor e Salvador. E tem um detalhe, né, que o livro de Apocalipse 2:7, ele nos alerta. Essa frase: aquele que vencer, darei a coroa da vida, né? É aquele que vencer, darei. Vencer todos os desafios que nós enfrentamos quando nós decidimos nos aliançarmos com Jesus. Então, essa pequena reflexão curta, em quase 20 minutos, pedindo a você que pense bem, meu querido internauta, ainda que não fez sua aliança com Jesus, ainda não se aliançou, cuide. Cuide que Jesus está voltando. E outro detalhe, eu sempre gosto de dizer, Jesus ele vem de duas formas. A primeira forma, ele pode vir através da nossa morte,
porque depois da morte segue-se ao juízo. E a segunda forma é o arrebatamento, aqueles que não provarem a morte e alcançarem o arrebatamento. E se a gente não tiver Jesus como Salvador, o que será de nós? O que será da nossa vida? Como vai ser naquele grande dia que Deus, Jesus, Ele nos perguntar, você entrou como aqui? Porque aqui só entra aqueles que receberam o perdão do pecado através do sangue, a comunhão de Deus, a nova vida e a salvação eterna através do sangue de Jesus. Então, esse é meu conselho. Aqui só é uma passagem, viu? Nós somos passageiros. Essa vida aqui é efêmera. Tudo está em bancarrota, tudo está em ruínas. E nós estamos aqui só como uma chuva. E nós devemos nos aliançar com o Senhor Jesus, aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Eu repito, não é uma religião, é um ato para nós sermos salvos e chegar do outro lado com a nossa salvação garantida, porque quando a gente dá um passo para aceitarmos a Jesus, temos resultado da salvação. Quais são, missionária? A vida eterna, temos esperança, temos posições, temos propósito, porque tudo que a gente colocou a nossa vida para o Senhor Jesus, confiando que Ele morreu na cruz para nos salvar e crendo que Ele é o único caminho, a única ponte que leva o homem a Deus. O próprio Jesus, Ele disse, eu sou a porta, então não existe outra. Eu sou o caminho, então não existe outro caminho que leva para o céu. Eu sou a verdade, então não existe uma verdade absoluta como Jesus. Eu sou a vida, só Ele que é a vida. Então, meus queridos internautas, Deus abençoe a vocês, a Hilda, Deus abençoe, um grande abraço, lá vai uma mãozinha para você. Deus abençoe do fundo do coração a todos, continue buscando ao Senhor. Jesus Cristo, Ele está dando sinais da salvação. Ele está dando sinal da sua vinda, né? A gente não tem mais escapatória. A gente tem visto muitas coisas ruins acontecendo e isso nada mais, nada menos é cumprimento bíblico, né, da sua vida. Então Deus abençoe a todos, um grande abraço, um beijo no coração de todos, fique na paz do Senhor e não deixe para o outro dia. Receba Jesus como Senhor e Salvador da sua vida para você ser salvo. Deus abençoe a todos.